Nós vamos receber a palavra do Senhor hoje, mais um dia dos nossos 52 dias de reconstrução. Nós temos vivido esse tempo debaixo da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter colocado este projeto no nosso coração, que tem abençoado tanto a nossa vida e que tem iluminado o nosso caminho durante todos esses dias. Eu louvo a Deus mesmo. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você que tem feito parte desse projeto. Deus, Ele tem ministrado o nosso coração a cada dia, a cada manhã. Ele tem iluminado o nosso caminho. Lá no Salmo 119, o verso de número 105, a palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de lutas, nesse tempo de reconstrução, é muito bom nós voltarmos o nosso coração para a palavra do Senhor e declararmos: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus abençoe muito a tua vida e o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus, com a palavra do Senhor. Dentro dos 52 dias, nós temos aprendido muitas coisas. Deus tem nos dado muitas lições a respeito de como que nós podemos reconstruir a nossa vida, de como que você pode reconstruir esta área da sua vida ou reconstruir a tua vida como um todo. Bom, primeiro que é possível você reconstruir a sua vida. É possível. Segundo, que Deus está disposto a te ajudar. E por isso que é possível. Porque Deus está disposto a te ajudar. Porque muitos podem dizer: como é possível reconstruir a minha vida se eu não tenho forças? Se as dificuldades são tão grandes assim na minha vida? Eu digo para você nessa manhã que é possível você reconstruir, porque Deus está com você. E nós temos aprendido muitas coisas com a vida de Neemias, temos aprendido muitas coisas na palavra de Deus. E dentro desses primeiros capítulos, os primeiros 3 capítulos, o começo do capítulo 4 que nós temos estudado, algumas coisas têm ficado muito forte no nosso coração. Como, por exemplo, manter o foco. Manter o foco. Manter o foco é extremamente importante na nossa vida. Manter o foco em Deus, tá? Mantenha o foco em Deus. Não tire o foco de Deus. Porque se você colocar o foco em outras coisas, você desanima. Mas se o teu foco estiver em Deus, se você estiver olhando para Deus, se você estiver iluminado pela palavra de Deus, pela presença de Deus, iluminando o teu coração com a presença de Deus, com a palavra de Deus, você se mantém em pé. Por isso que quando Deus levantou Josué para conquistar a terra prometida, Deus deixou muito claro para ele. Deus disse para Josué assim: fique firme, fique focado, não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Coloque a minha palavra à tua frente. Medita na minha palavra dia e noite. Isto fará você prosperar no teu caminho e fará com que você alcance a terra prometida. Então, eu preciso manter o foco em Deus. Eu preciso manter o foco na missão, no projeto que Deus colocou no meu coração. Então, você precisa manter o foco em Deus, tá? Você precisa ter o teu foco em Deus. Você precisa ter o teu foco na missão, no projeto, certo? Porque durante o dia, durante a tua vida, durante a tua semana, aparecem muitas demandas e nós precisamos aprender a selecionar o que está de acordo com a minha missão, com o meu projeto, com aonde eu quero chegar na minha vida. Então nós precisamos ter um foco na missão, no nosso chamado, naquilo que Deus nos colocou para reconstruir. E precisamos manter o foco no trabalho, trabalhando mesmo, lutando mesmo a cada dia. Isso fica muito claro quando a gente olha para alguns versos aqui do capítulo 4 que nós lemos ontem. Por exemplo, o verso de número 2, os inimigos se levantaram para tentar fazer com que eles perdessem o foco.
Neemias, e junto com o povo, estavam reconstruindo os muros e apareceram pessoas, inimigos, opositores, para tentar fazer com que eles parassem a obra. E aqui no versículo 2 diz assim a palavra do Senhor. Os inimigos estão falando, irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha o outro verso aqui. A resposta de Neemias e do povo. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para uma outra terra. Olha o verso de número 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O que esses 3 textos estão falando para nós? Justamente a nossa introdução dessa noite. O foco, eles não perderam o foco. Mesmo diante de todas as possibilidades de se distraírem, de olharem para o lado, eles permaneceram firmes, focados. Focados em Deus, porque quando os inimigos se levantaram e começaram a falar, eles foram orar, buscar a presença de Deus, não tiraram o foco de Deus. É interessante que Neemias não foi falar com os opositores. Neemias não foi se explicar para os opositores. Ele foi conversar com Deus. Ele não perdeu o foco. Às vezes a gente perde o foco. A gente fica conversando com opositores. A gente fica conversando com pessoas que se levantam contra. A gente fica conversando com gente que está nos atrapalhando, que está querendo nos atrapalhar. E às vezes o propósito é justamente nos atrapalhar, impedir que a gente avance. Neemias não perdeu o foco. Quando os inimigos começaram a falar, ele não foi conversar com os inimigos, ele foi conversar com Deus. Porque ele não queria perder o foco de Deus, porque senão ele tirava o foco de Deus e colocava nas pessoas, colocava nos inimigos. Ele ficou focado em Deus. Eles ficaram focados na missão. Havia uma missão a ser cumprida, havia um projeto. E eles não perderam o foco. Quantas vezes a gente atrasa as coisas na nossa vida porque a gente perde o foco? Não perder o foco. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Ah, mas tem gente falando, não tem problema, deixa falar, vai falar mesmo. Tem gente que nasceu para falar. Tem gente que nasceu para reclamar. Tem gente que nasceu para perturbar os outros. Tem gente que nasceu para machucar os outros. Tem gente que nasceu para tentar impedir as pessoas de crescerem. Mas eu não vou perder o foco, eu tenho uma missão. E se eu tiver que falar, eu vou falar com Deus. Porque o meu relacionamento é com Deus. Então eu vou falar com Deus. E se eu tenho que me dedicar a alguma coisa, eu tenho que me dedicar à missão, ao projeto. Eu não vou perder tempo. E a dedicação, o foco no trabalho. Diz o texto bíblico que, aqui no começo do verso 4, do verso 6, esse aqui que está aqui, diz assim, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Nesse meio tempo. Ou seja, nesse momento em que nós estávamos sendo perturbados, nós fomos reconstruindo, nós não paramos de trabalhar. Nós não perdemos o objetivo. E é interessante porque ele termina esse verso dizendo que o povo, as pessoas ali, estavam totalmente dedicadas ao trabalho. É interessante como que quem trabalha não tem tempo para fofoca. Quem trabalha não tem tempo para falácias. Quem trabalha não tem tempo para ficar perdendo com gente que está falando isso, falando aquilo, comentando isso, comentando aquilo. É muito interessante. É muito interessante, porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Mas cabeça que trabalha é a oficina de Deus. Gente que trabalha é a oficina de Deus. Quando você se empenha em um projeto, quando você se dedica a uma missão, você se torna instrumento de Deus. Então, em vez de serem oficina do inferno, oficina do diabo, eles transformaram a mente deles, o coração deles, a vida deles, em oficina de Deus. Lugar de abençoar pessoas. Não perderam o foco. Então, primeiro eu digo para você, nesses dias, não perca o foco.
Não perca o foco. Vai ter muita oportunidade para você perder o foco. O inimigo vai tentar te distrair de todo jeito. Mas não perca o foco. Não perca o foco. Permaneça com o teu foco em Deus. Por que você tirou o foco de Deus? Quando você tira o foco de Deus, você começa a olhar as impossibilidades. Quando você olha para Deus, você vê as possibilidades. Presta atenção. Quando você permanece olhando para Deus, você vê possibilidades aonde não há. E quando você tira o foco de Deus, você vê impossibilidade até aonde há possibilidade. Portanto, não tire o teu olhar de Deus. E se alguém falar alguma coisa, não conversa com essa pessoa, conversa com Deus. Não perde tempo com essa gente, conversa com Deus. Olhe para Deus, foca em Deus. Foca na missão, no projeto. Sabe, não perca tempo para discutir outra coisa. Olhe para o projeto. O que é importante é o projeto. O que é importante é a missão. E trabalhe. Foco no trabalho. Foco no trabalho. Não fica focado nas necessidades, nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, nas barreiras, nos impedimentos, nas pessoas. Foca no trabalho. Foca no trabalho que você vai. Foca no trabalho que as coisas acontecem. Foca no trabalho que o resultado vem. Uma hora o resultado vem. Uma hora o resultado, ele vem. 20º dia do nosso tempo de reconstrução, dos nossos 52 dias de reconstrução. O que torna o homem um vencedor são os seus inimigos. O que torna um homem melhor são os seus inimigos. O que torna um homem extraordinário são os seus inimigos. Quem nunca lutou, nunca saiu do nada, nunca saiu da mediocridade. Quem lutou, quem experimentou a batalha, quem lutou contra gigantes, é um herói. O que torna o homem um vencedor são os seus inimigos. Davi, ele foi ungido como rei na casa de seu pai, diante de seus irmãos, pelo profeta Samuel. Mas ele foi reconhecido como rei pelo povo, quando ele derrubou um gigante. O que torna você um vencedor são os teus inimigos, são os teus gigantes. Portanto, não reclame quando eles aparecerem. Agradeça, porque eles estão diante de ti para serem derrubados. As dificuldades, as lutas e os inimigos, eles aparecem diante de você para serem vencidos. Foque. As dificuldades, os problemas e as lutas, os inimigos, eles não são um problema na tua vida. Eles são parte da solução. Eles são parte da solução. Olhe nessa perspectiva para a sua vida. Vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor, a partir do verso de número 8. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já têm mais forças e ainda os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa que nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles, e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles
10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenho medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Até aqui. Ok. O que está acontecendo aqui? Os inimigos se apresentam, Neemias ora, e aí os inimigos eles começam a orquestrar, eles começam a tramar contra Neemias e contra o povo. E eles começam a ameaçar, mandar mensagens, dizendo: vocês não vão conseguir, as coisas estão muito complicadas, nós iremos atacar vocês, nós vamos vencê-los, nós estamos muito preparados, nós estamos unidos, nós vamos derrubar vocês, o projeto de vocês não vai dar certo. Estas foram as mensagens que Neemias e todo o povo foram recebendo. E é muito interessante porque o inimigo ele continua agindo assim até hoje. E com isso ele foi minando o povo, E o povo continuou reconstruindo, Só que o inimigo foi batendo. Enquanto o povo trabalhava, ele foi mandando as suas mensagens. E chegou um determinado momento em que o povo começou a conversar um com o outro. Está muito difícil, está muito complicado. Realmente o inimigo vai vir, é perigoso. Nós não estamos preparados. Nós não estamos prontos. Talvez seja muito perigoso. Sabe? O inimigo começou a falar e eles começaram a ouvir em algum momento. O que estava acontecendo? Eles perderam o foco de Deus. Eles perderam o foco da missão. E eles perderam o foco do trabalho. E Neemias se volta para eles, aqui nos últimos versos, diz que Neemias ele faz uma inspeção, ele olha como que estão as coisas, e imediatamente ele fala com o povo. Estejam firmes, não tenham medo deles, porque Deus está conosco. Foi Deus quem nos chamou para fazer essa obra. Então foque em Deus. Deus nos dará o livramento. Se eles nos atacarem, Deus cuidará da nossa vida. Não tenham medo. Porque Deus ele começou essa obra e ele é fiel para completar. Deus não vai deixar a gente na metade do caminho. Então Neemias se levanta para falar com o povo e para orientar o povo para que fique firme. Se Deus te chamou para reconstruir, então reconstrua. Não fica dando ouvidos às dificuldades, às lutas, às impossibilidades, às vozes dos inimigos. Não fica dando ouvido, não. Porque senão você se perde no caminho e você não chega. Você fica na metade do caminho. Aí lá na frente você vai dizer assim: eu não falei que eu não ia conseguir, eu não falei que não ia dar certo. Mas se você olhar para trás, você vai ver que você perdeu o foco. E porque você perdeu o foco, o teu resultado não foi aquilo que seria se você permanecesse firme, olhando para o Senhor, olhando para Deus, olhando para a missão e olhando também para o trabalho. Então é isso que Deus quer que você faça. Olhe para Deus, olhe para Deus. Olhe para a missão, para o teu chamado. E olhe para o trabalho. Olhe para o trabalho, foque no trabalho. E o resultado virá. E o resultado do Senhor virá na tua vida. Se você tem Deus, que é o provedor. Se você tem uma missão, que é o que você precisa fazer. E se você trabalha, que é o teu caminho, para alcançar o que você planejou e para que Deus se manifeste na tua vida. Se você trabalha, o resultado, ele virá. Não tem como ser diferente. Tá bom? Então creia, porque Deus está com você. E hoje eu estou falando com você aquilo que Neemias estava falando com o povo. Porque é bem possível que o inimigo está falando com você que não vai dar. Que o inimigo está tentando afastar você do teu projeto. É bem possível. Mas Deus está dizendo para você, assim como ele foi com os servos dele no passado, ele é contigo.
Deus cuida de você em toda a tua batalha e em toda a tua luta. Vamos lá. O inimigo ele faz uma orquestração contra Neemias e contra o povo. E a gente vai ver a orquestração do inimigo e a resposta de Neemias. Vamos lá. O que o inimigo faz? Os inimigos, eles procuram armar uma confusão. Eles começam procurando armar uma confusão, colocar um contra o outro, criar atritos, criar confusão, criar conversas. Sabe aquele negócio de que de repente a gente começa a discutir do nada? E a gente começa a atrapalhar a obra, perder tempo na obra, porque começamos a discutir do nada. Já viu essas discussões de igreja, um falando com o outro, um defendendo uma ideia, outro defendendo outro ministério contra o outro, dentro da família, um contra o outro dentro da família. Sabe, às vezes o inimigo ele usa essa estratégia, ele trama essa estratégia ele orquestra essa estratégia de colocar a gente um contra o outro, de criar confusão no meio do grupo. Isso faz com que a gente perca o foco, certo? Então, os inimigos, eles procuram armar confusão ali entre o povo, se confundindo com o outro, tendo dificuldade com o outro, e aí o inimigo planeja o ataque. E começa a mandar mensagens, nós vamos atacar. Ele começa a criar problemas entre nós para causar insegurança e começa a planejar um ataque para nós. É isso que eles fazem. Como que Neemias responde a essa orquestração do inimigo? Neemias responde com oração e vigilância. Oração e vigilância. Nós precisamos orar e vigiar. Orar e vigiar. Ontem, nós vimos que quando os inimigos se apresentaram, Neemias respondeu a eles com oração e com dedicação, com comprometimento com a obra, com entrega à obra, com disposição para fazer a obra de Deus. Neemias disse para o povo, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus e vamos ficar firme no projeto. Hoje, quando o inimigo começa a orquestrar, começa a criar problema, Neemias, ele chama as pessoas para orarem e para vigiarem. Orar e vigiar. Ore, coloque a tua vida diante de Deus e vigie. Comece a perceber se o inimigo não anda ao nosso derredor, não fica procurando brechas. Eu achei muito interessante uma parte, quando eles estão construindo os muros, que diz que eles reparam as brechas. Eles reparam as brechas. O que são brechas? São defeitos na obra. São rachaduras na construção. Eles começam a consertar as brechas. Eles estão reconstruindo os muros e estão reparando as brechas. Os nossos pontos ali de dificuldade. Os nossos pontos ali que precisam ser tratados. Por isso que Neemias, ele chama o povo para oração e para vigiar. E diz que Neemias coloca guardas ao redor. O que significa isso? Nós precisamos orar e vigiar. Se de repente você percebe que o inimigo está fazendo isso, está orquestrando contra a tua vida, está orquestrando contra a tua família, não perca tempo respondendo o inimigo, não. Não perca o foco de Deus, da missão e do trabalho. Então você vai dizer isso hoje, eu não posso perder o foco na missão, em Deus, eu não posso perder o foco na missão e eu não posso perder o foco do trabalho. Eu tenho que ficar focado. Para que eu fique focado, eu preciso orar e vigiar. É isso que Jesus fala para os discípulos lá em Mateus 26, no Getsemane, quando Jesus está em oração naquela noite, Jesus ia ser entregue no outro dia pela manhã, e naquela noite Jesus, ele chama os discípulos para orarem com ele, e todas as vezes que ele parava um pouquinho de orar, que ele ia para conversar com os discípulos um pouco, ele encontrava os discípulos dormindo. E aí tem uma hora que ele diz para os discípulos, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigiem e orem. Orem e vigiem. E essa foi a resposta de Neemias, e esta é a resposta que eu e você devemos dar nesse momento em que o inimigo começa a querer criar confusão no nosso meio, nesse momento em que o inimigo começa a planejar ataques na nossa vida. Nós temos que estar vigiando e orando, orando e vigiando.
E isso é uma estratégia que nós devemos ter. Aí, uma outra situação que acontece dentro desse texto é isso aqui, ó, a astúcia do mal. Como que o inimigo ele é astuto, como que ele age, como que ele mina, né? Como que ele tenta provocar, distrair e fazer com que o povo de Deus saia dos trilhos do projeto de Deus. A astúcia do mal. E nós vamos ver a astúcia do mal e qual que foi a resposta de Neemias, tá? Bom, qual que é a astúcia do inimigo? Ele tenta provocar um desânimo interno. É muito interessante, porque as pessoas começam a ter dificuldade. Ele começa a provocar um desânimo interno. As pessoas começam a dizer, tá difícil mesmo, eu acho que a gente não vai conseguir, porque ainda falta muita coisa, tem muito entulho. Porque o povo de Deus estava fazendo duas coisas, são as duas coisas que você está fazendo também, que eu estou fazendo. Nós estamos reconstruindo e nós estamos ainda tirando entulhos da nossa vida. É interessante, tem isso no texto aí. Eles estavam tirando entulhos ainda havia muito entulho a ser tirado. E o muro precisava ser reconstruído. Eu e você também. Ainda tem muito entulho para ser tirado da nossa vida e nós precisamos continuar reconstruindo. E o povo estava fazendo isso. E o inimigo começou a usar de uma habilidade, de uma astúcia, para fazer com que eles desanimassem. Com que houvesse um desânimo ali, no meio deles, entre eles. Isso começa a ocorrer. E o inimigo começa a fazer isso através de boatos. Ele começa a espalhar boatos. Sabe aquele negócio de telefone sem fio? Fala uma coisinha aqui, quando está lá na frente é outra coisa completamente diferente. Então, o inimigo começa a soltar boatos entre o povo. E é muito interessante, como que a estratégia é a mesma até os dias de hoje. Se você quiser reconstruir alguma coisa, se você quer reconstruir tua família, se você quer reconstruir tua casa, vou pegar um exemplo, você quer reconstruir tua família está em frangalhos, tua família está destruída, você quer reconstruir tua família, você começa a trabalhar para reconstruir. O inimigo, ele vem, o inimigo, ele te provoca, o inimigo, ele se levanta, ele vem para tentar derrubar vocês. E em um determinado momento, o inimigo, ele começa a querer provocar desânimo interno. Você percebe um dia tua esposa está desanimada, ou teu filho, achando que não vai dar certo. Ou ele começa a colocar boatos. Não porque ele disse, porque ela disse, porque você disse, porque eu disse. Começa a estabelecer boatos para atrapalhar, para fazer a gente perder o foco. Lembra que hoje nós estamos olhando para o foco. O nosso foco tem que estar em Deus, na missão e no trabalho. Se você estiver focado em Deus, na missão e no trabalho, as coisas continuam caminhando, mesmo nos dias mais difíceis. Você continua avançando, tá? Então o inimigo ele age com a sua astúcia dessa forma. Ele tenta provocar desânimo na nossa vida e no grupo que nós estamos reconstruindo, e ele vem espalhar os seus boatos. Ele faz isso espalhando os seus boatos, né? É dessa forma que ele tenta nos desanimar, né? Olha o que Neemias diz para eles. Não tenham medo deles. Não tenham medo. Neemias percebe que o povo está começando a desanimar, que os boatos estão se espalhando, e ele diz assim, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande, temível, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Como que Neemias responde à astúcia do inimigo de tentar provocar desânimo e também de espalhar boatos? Neemias responde, primeiro, repreendendo os judeus, repreendendo o povo. Ele diz assim, não tenham medo, não tenham medo. Primeira palavra é não temais, não tenham medo. Não deixe que o medo assuma o controle da vida de vocês. Não deixa que o medo impeça vocês de serem conquistadores. Olha o que Deus disse para Neemias no capítulo 1. Seja forte e corajoso. Tenha coragem. Tenha coragem. Vença o medo com a coragem. Não responda com covardia ao medo. Responda com coragem. Porque medo vem na vida de todo mundo. Assim como aparece medo na tua vida, aparece medo na minha vida, na vida de todo mundo. A questão é como que a gente vai responder. Então não responda ao medo com covardia, responda ao medo com coragem
e continue reconstruindo. Não temas. Quando Jesus, ele ressuscita e ele aparece na casa onde os discípulos estão, Jesus, ele entra e a primeira palavra do Senhor é: não temas, não temas, porque os discípulos estavam com medo. Diante de tudo aquilo que tinha acontecido no final de semana, eles sabiam o que ia acontecer, Jesus tinha falado para eles, mas eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Porque havia boatos de perseguição, havia perseguição, e eles entraram dentro de uma casa e ficaram lá com medo. E quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece na casa que eles estavam, e quando Jesus aparece, eles olham: é o Senhor. Jesus diz para eles: não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo da perseguição. Não tenham medo do grito do inimigo. Não tenham medo da voz do inimigo. Não tenham medo das ameaças que os inimigos têm feito. Não tenham medo das dificuldades e das lutas que vocês estão enfrentando. Porque eu estou no controle. Deus está no controle da tua vida. E você não precisa ter medo. Neemias, ele dá essa mensagem para o povo: não tenham medo. Segundo, Neemias anima eles: lembrem-se do Senhor. Ou seja, voltem o foco para onde? Para o Senhor. Voltem o foco de vocês para onde? Para o Senhor. Vocês têm que continuar olhando para o Senhor. Não olhem para as coisas, não olhem para as pessoas, não fiquem dando ouvidos a estes. Olhem para o Senhor, voltem o olhar de vocês para o Senhor. Porque se vocês olharem para o Senhor, vocês vão ser iluminados. Olhem para o Senhor. E terceiro, ele motiva dizendo: lutem por vossas famílias. Lutem pelo povo. Vocês não estão sozinhos. Vamos lutar juntos. Vamos caminhar juntos. Vamos crescer juntos. Vamos vencer juntos. Mas lutem, lutem, trabalhem. Não perca o foco. O que Neemias está dizendo para o povo aqui, através dessa palavra, o que Neemias está dizendo para o povo? Neemias está falando para o povo justamente isso. Foquem em Deus. Foquem em Deus. Lembre de Deus. Foque em Deus. Foquem na missão, na reconstrução que Deus estabeleceu para vocês há 20 dias atrás. Foque na reconstrução. E foque no trabalho. Ah, pastor, todo mundo que começou com a gente vai terminar? Não, é normal. Foi mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito. Só 2 pessoas entraram na Terra Prometida. Porque vontade todo mundo tem. Vontade de reconstruir todo mundo tem. Mas disposto a caminhar esse deserto é de pouca gente. Disposto a reconstruir os muros é pouca gente. Disposto a enfrentar os obstáculos é pouca gente. A maioria das pessoas vai ficando pelo caminho, infelizmente. Não é o que eu queria? Não é. Mas a maioria das pessoas vão ficar no caminho e nunca vão se tornar aquilo que poderiam ser. Eu não quero ficar no caminho. Eu quero pagar para ver. Eu quero pagar para ver. Eu quero experimentar o cuidado e a graça de Deus sobre a minha vida. Eu quero vencer em nome do Senhor Jesus. Tem uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: considero mais valente aquele que vence seus desejos do que aquele que vence os seus inimigos. Pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. A primeira e a única vitória que você tem que ter é sobre você mesmo. Todas as outras são consequência desta. Você precisa vencer a você mesmo. Você precisa aprender a dizer para você mesmo como você tem que se posicionar. Você precisa deixar de viver de acordo com emoção. Tem dia que eu acordo bem, pastor. Tem dia que eu não acordo bem. Tem dia que eu estou animado. Tem dia que eu não estou animado. Você tem que deixar de viver por emoção e viver por propósito. Porque quem vive por emoção, vive parecendo aqueles exames do coração, sabe? É o tempo todo assim, oscilando. E chega uma hora que a pessoa até larga a vida, porque deixa a vida à deriva, porque não aguenta mais tantos altos e baixos. Você não pode viver por emoção. Emoção é importante? É.
Mas você não pode viver por ela. Você tem que viver por uma razão. Focado em Deus. Focado na missão, num propósito. E focado no trabalho. É assim que a gente vai construir, é assim que a gente vai reconstruir. É assim que você vai reconstruir. Deus, missão, trabalho. É assim que eu e você vamos reconstruir a nossa vida e o nosso caminho. E para isso acontecer, a gente precisa vencer a gente. O meu problema não é aquele vizinho que se levantou contra mim. Meu problema não é aquelas pessoas da minha casa que se opuseram. Meu problema não é aquela pessoa que está contra mim. Meu problema sou eu. Meu problema é aqui dentro. A vitória ou a derrota acontece aqui dentro. Dentro de cada um de nós. O problema não é o teu marido. O problema não é teu filho. O problema não é teu casamento. O problema não é o teu trabalho. O problema não é o teu patrão. O problema não são os teus funcionários. O problema não é o país. O problema não é o vírus, a pandemia, a quarentena. O problema sou eu. Porque se eu estiver olhando que o problema é o outro, aí eu não posso mudar. Mas se eu encarar e olhar, não, o problema é aqui, ó, eu tenho como resolver. Eu posso não ser o responsável, ou eu posso não ser o culpado pelas coisas que aconteceram, mas eu sou o responsável pela minha vida. Eu posso não ser culpado pelo que aconteceu na minha vida, mas eu sou responsável. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e eu tenho que assumir a minha responsabilidade. E para terminar, nessa manhã, uma frase do pastor Ed René: cuidado ao tentar vencer a qualquer custo. Você acaba igual ao teu inimigo. Este é um alerta importante para você. Porque a gente acha, às vezes, que fazendo o mesmo que as pessoas fazem, nós vamos vencer. Se você fizer o mesmo que as pessoas fazem, os teus inimigos, eles venceram. Se você fizer o mesmo que o teu inimigo fez, o teu inimigo venceu. Por isso que Jesus nos ensina que, independente do que o inimigo nos ofereça, nós vamos continuar oferecendo aquilo que nós oferecemos. E aí a gente consegue até entender quando Jesus diz: ame o teu inimigo. Porque se o teu inimigo ele sabe odiar, e ele te leva a odiar, ele venceu. Mas se o teu inimigo sabe odiar, e você sabe amar, e você continua amando, o teu inimigo não conseguiu te atingir, mesmo procurando fazer o mal contra a tua vida. A Bíblia diz que, através da sua palavra, que cada um dá aquilo que tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós fazemos daquilo que tem dentro da gente. Portanto, não queira vencer a qualquer custo. Não queira vencer de qualquer jeito. Pastor, como que eu vou vencer? Eu quero terminar dizendo isso para você. Como que eu vou vencer? Eu digo para você nessa manhã: Deus, missão e trabalho. Primeiro, Deus, que é o teu provedor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor, Ele está acima. É o meu pastor, é a minha liderança, é o meu governo. Eu obedeço a Ele. E nada me faltará. Nada irá me faltar, Ele é o meu provedor. Então eu tenho que ficar focado aonde? Foque no pastor. A ovelha tinha que ficar o tempo todo olhando para o pastor. Se o pastor vai para lá, a ovelha vai. Se o pastor vem para cá, a ovelha vem. Se o pastor vai, a ovelha vai. Se o pastor para, a ovelha para. A ovelha ficava sempre numa distância que ela conseguia olhar o pastor. Aí ela não se perdia. Aí o inimigo não conseguia atacá-la. A ovelha se tornava presa do inimigo quando ela tirava o olhar do pastor. Sabe quando que você se torna presa fácil do inimigo? Quando você tira os olhos de Deus. Quando você está numa distância que você não consegue enxergar Deus. Da onde você está, você não consegue ver Deus. Então, foque em Deus. Fique o tempo todo olhando para Deus e você estará seguro. Foque no projeto, na missão. Deus te deu um projeto, Deus te deu uma missão de reconstrução nesses 52 dias. Foque e trabalhe para que isso aconteça. Você está trabalhando para que isso aconteça ou você está deixando a tua vida à deriva? O vento leva para cá, o vento leva para lá, o vento... Não, gente. Ajuste as velas. Porque independente do vento, para onde está indo, você pode chegar onde você quer.
você precisa aprender a ajustar as velas. Em vez de você querer controlar o vento, você não consegue controlar o vento. Em vez de querer controlar o vento, ajuste as velas. Em vez de querer controlar o vento da tua vida, ajuste as velas. Porque você chega onde você quer, independente de para onde o vento está querendo ir. Mas você precisa ajustar a tua vela. Foque no teu propósito, gente. Foque no teu propósito. Aí você reconstrói, senão você não reconstrói. Foque em Deus, foque no teu propósito. E foque no trabalho, porque hoje você tem que trabalhar. É sábado, é domingo, mas você tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa em direção ao teu projeto. Nem que seja estudando, aprendendo, conhecendo, revendo, se reestruturando. Mas nós não temos tempo a perder. Nós não vamos ficar sem fazer nada. Nós vamos estar com a nossa família, vamos ter o nosso momento de diversão, vamos ter o nosso momento de comunhão em família, isso faz parte do nosso projeto, mas nós vamos manter o nosso coração focado na reconstrução, porque nós iremos reconstruir, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Lembra o que Neemias disse no capítulo 2? Nós nos levantaremos e reconstruiremos. Porque Deus está conosco, Neemias diz, capítulo 2. Porque Deus está conosco, nós nos levantaremos e reedificaremos os muros de Jerusalém. Você pode dizer isso nessa manhã, para a gente terminar junto aqui? Você pode dizer isso? Porque Deus está comigo, porque Deus está com a minha família, nós nos levantaremos e reconstruiremos. Porque Deus está com a gente, nós nos levantaremos e reconstruiremos. O que está nessa mensagem? Deus, foco em Deus, foco na missão. Nós nos levantaremos e reconstruiremos. Foco no trabalho, nós nos levantaremos e reconstruiremos. Porque Deus está conosco, nós nos levantaremos e nós reconstruiremos. Deus está contigo para te abençoar e para cuidar do teu coração e da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. O Senhor tem nos ajudado nesses 52 dias. Nós temos visto, Deus, o Senhor fazendo muitas coisas na nossa vida. O Senhor cuidando, Pai, da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos levantou. Obrigado porque o Senhor disse ao nosso coração que é possível. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus, Pai. Queremos colocar diante da tua presença, Pai, diante do teu altar, a nossa vida. Porque não queremos, Deus, neste caminho, perder o foco. Não queremos, Senhor Deus, desanimar. Não queremos, Senhor Deus, ficar na metade da obra, Pai. Nós queremos reconstruir até o fim. Dificuldades, lutas, Pai, têm se apresentado. Problemas, Senhor Deus, enfrentamentos. Aparecem, Deus, todos os dias. Gigantes aparecem todos os dias para se oporem à tua obra. Mas, Deus, não existe crescimento se não houver enfrentamento. Não existe, Senhor Deus, vitória se não houver inimigos. Portanto, Deus, nós nos posicionamos como teus filhos, como teus servos, para enfrentarmos todas as adversidades e todos os adversários, Pai. Mas nós não iremos com a nossa força, nós não iremos, Senhor Deus, com as nossas habilidades. Nós vamos fazer a nossa parte, mas nós vamos crer que a vitória virá sempre do Senhor. O Senhor nos dará bom êxito em toda a luta que nós lutarmos, Pai. Aqui, Deus, chegamos num ponto, no caminho, Deus, aqui na vida de Neemias, em que a oposição, Pai, começa a ficar forte. Por quê? Porque os inimigos percebem que nós estamos realmente decididos em reconstruir. Isto acontece, Pai, na nossa vida. Nós pedimos a tua graça, que o teu Espírito Santo nos fortaleça. Nesses momentos em que o inimigo, Pai, se levanta com a sua fúria para tentar nos impedir de prosseguir. Nós nos levantamos com a tua graça para derrubar toda a obra maligna da nossa vida e da vida do teu povo, Senhor. Abençoamos, Pai, a nossa vida, abençoamos a vida de cada um aqui. Abençoamos, Senhor Deus, a família, Pai, de cada um aqui. Abençoamos a tua igreja, Pai, o teu povo espalhado sobre a face da terra. Derrame, Deus, do teu espírito e do teu poder nesse dia. Cuida, Pai, e abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Nós clamamos e pedimos em o nome de Jesus, Pai. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre todos nós.
Abençoe cada casa, cada família que estão aqui, em nome de Jesus. Colocamos a vida do Oswaldo Cunha diante do Senhor, pedimos a tua graça, a tua cura sobre a vida dele. Colocamos a vida, Senhor Deus, do Vitor, a vida, Senhor Deus, da Priscila, a família diante do Senhor. Colocamos a vida, Senhor Deus, de todos que necessitam da tua graça, a Márcia, a Taizinha. Colocamos todos que precisam da tua graça, do teu poder, da tua unção, da tua cura nessa manhã. Colocamos todos diante do teu altar. Pedimos, Pai, a intervenção do teu Espírito, a manifestação do teu amor, Pai. Abençoe a todos, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos e te louvamos por tudo, Pai. Colocamos cada pedido de oração aqui apresentado diante do Senhor. Abençoe, Pai, todos os pedidos de oração. Deus, e abençoe todas as pessoas que estão aqui conosco, e todas as famílias que estão aqui, todas as casas que estão aqui, todos os ambientes de trabalho que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Que seja esse um dia de vitória sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.